Na Fórmula 1, a tecnologia está diminuindo o espaço dentro do cockpit. É uma assistência ao piloto enquanto ele se concentra na vitória. Muitos avanços aplicados vêm da tecnologia aeroespacial. Para os pilotos de caças, vencer é uma questão de vida ou morte. Mas eles enfrentam condições parecidas com as dos pilotos de corrida. Este simulador do cockpit de um avião de guerra tirou um pouco do controle dos pilotos. Ele foi projetado para recolher informações. 1, 2, agora. A ideia é que o piloto só receba informações se for absolutamente necessário. Fechando. A ideia é, se você não precisa saber, eu não vou te dizer, porque está tudo funcionando conforme esperado. Um conjunto de princípios planejados e analisados reforça exatamente essa ideia. E essa ideia foi possível graças aos computadores do avião. Aviso de pouco combustível. Aviso de pouco combustível. Combustível, pontos brancos. O computador fala com o piloto e ele responde ao computador Verificando. antes que algo dê errado. Mostre os dados. A voz do piloto faz parte do mecanismo de controle. Os comandos de voz que entram e saem são a chave do sistema. A minha voz substitui a necessidade de tirar minhas mãos do comando, o que é importante para se manter o controle do avião. Para acionar alguma função importante no painel, mudar a frequência do rádio e muitos outros recursos que eu descreveria como lições de casa dentro do cockpit, tudo controlado pela voz. Pouco combustível. Eu posso acionar um comando pela voz e outro com as mãos ao mesmo tempo. Mostre os avisos, aumentar o rendimento. Pouco combustível. A maior parte dos pilotos de caça é composta de homens, e é comprovado psicologicamente que eles reagem melhor a vozes femininas. A mãe sabe o que diz, principalmente em situações de risco. Subir. Subir. Diferentes tons de voz para cada tipo de situação. Você irá ouvir ela bastante preocupada se estiver próximo de bater ao chão, ou ela gritará, suba, suba. Ou se não estiver tão preocupada, mas você estiver ficando com pouco combustível, fará um aviso sonoro. Uma palavra código especificamente para esta situação. O avião tem uma vida própria quando está conversando com você. Velocidade supersônica. Velocidade supersônica. O cockpit sabe o que o piloto está fazendo, onde ele está, em que parte do voo estão. Quando estão na pista, o avião sabe perfeitamente de tudo isso. Quando os motores são acionados, sabe que estão taxiando e se preparando para decolar. E fornece as informações necessárias para cada situação. Assim que o avião decola, o trem de pouso é erguido e recebemos mais informações sobre a navegação. Se eu selecionar uma arma, ele me dará informações sobre o combate. Essa é uma das maneiras que nós encontramos para não sobrecarregar o piloto com muitas informações ao mesmo tempo. Controle de voz e computadores ajudam os pilotos, mas a tarefa mais difícil dentro de um cockpit é a estratégia de corrida. Microprocessadores tornaram isso possível. Essa era a ideia da Williams FW-15 de 1993. Ela foi projetada para assistir o piloto em todas as funções possíveis, incluindo a troca de marchas. O computador troca as marchas sozinho, reduz a marcha. E se você tentar fazer uma troca errada, se você quiser reduzir da sexta para a segunda, ou tentar na hora errada, o computador dirá, eu não vou deixar você fazer isso porque o sensor me diz que você está a 290 km por hora e para reduzir para a segunda marcha você precisa estar no máximo a 160. Mas não se preocupe, assim que o sensor mostrar que você está a menos de 160, a marcha é automaticamente trocada. Foi usado tudo o que a regra permitia naquela época. A suspensão ativa é um bom exemplo, o câmbio semiautomático com a Williams-Renault de 1992. Nigel Mansell dominou o campeonato de pilotos naquele ano e aquele carro está hoje no Museu da Williams. É um carro maravilhoso. Eu acho até que as cores do carro eram perfeitas. Mansell venceu com o mais avançado carro de corrida já visto. O carro da Williams era tecnologicamente superior na época. Pioneiros com o câmbio semiautomático, eles iriam mais longe com um sistema variável de caixa de câmbio. O CVT.
O jovem e perspicaz David Coulthard era o piloto de testes da Williams em 1993. Nenhum campo de testes substitui o verdadeiro desafio em uma pista de corrida. O câmbio com sistema variável é o perfeito exemplo das máquinas conversando entre si. O motor é eletronicamente conectado à caixa de câmbio com sensores. Esses mantêm a rotação do motor no limite de desempenho. David Coulthard não trocará nenhuma marcha. A eletrônica fará tudo para ele. É bem diferente do que estávamos acostumados. É um pouco estranho quando se pilota o carro pela primeira vez, porque a rotação do motor se mantém no máximo o tempo todo. Normalmente nós trabalhamos junto com o câmbio e o piloto sabe da constante variação de rotação. E quando a rotação cai, o carro dá aquele tranco é muito forte. Mas a sensação agora de dentro do carro é muito confortável, porque quando eu faço a curva é tudo tão macio. Nós não temos que fazer todas aquelas reduções, porque o carro faz isso sozinho e prova que a máquina é melhor que o homem. Porque é impossível fazer trocas tão macias quanto essas. Fazer os computadores trabalharem melhor que os humanos é um avanço tecnológico para engenheiros pragmáticos como Patrick Head. Os organizadores não veem dessa maneira. Eles nos proibiram de usar antes mesmo de colocarmos no carro. Eu acho que as pessoas têm medo dos avanços tecnológicos. Se acham que uma mudança vai fazer o carro ficar mais rápido, aceitam a proibição. Menos de um ano depois, no final da temporada de 1993, todos os novos componentes eletrônicos foram proibidos. Eles consideravam uma ameaça à disputa entre os pilotos. Mas antes mesmo das proibições, já corriam boatos de que havia a possibilidade das equipes trapacearem e esconderem programas ilegais dentro dos programas eletrônicos permitidos. Mas a proibição da tecnologia na Fórmula 1 força os engenheiros a se dedicarem mais. Com a proibição de alguns itens, você força o redirecionamento das pesquisas para uma outra área e desenvolve outro tipo de tecnologia. Ou pode se aprofundar na tecnologia já existente, buscando pequenos ganhos de desempenho. Tudo opera no limite. Estamos sempre melhorando. Você tem que mostrar avanços entre cada uma das corridas. A cada 2 semanas há novidades no carro e sempre pensando no que irá mudar para o próximo ano, um novo motor, tudo completamente diferente, sempre se avança, se desenvolve, não dá para descansar. Não há descanso. Os engenheiros da Fórmula 1 vivem em um ritmo de constante avanço. Os itens que oferecem mais potencial para um ganho de desempenho são a aerodinâmica e os pneus. Mas quando se dá a largada, o motor ainda é o coração de um bom carro. Existe uma diferença grande entre os motores num grid de largada e, como todos sabem, são muitas pessoas, muitos engenheiros e técnicos trabalhando para que se possa criar um motor competitivo. No passado, os motores eram os grandes heróis dos grandes prêmios. Eles eram grandes, charmosos e a principal arma para se ganhar uma corrida. Como boxeadores conversando antes de uma luta, as equipes adoravam exibir os seus novos e volumosos motores. Isso tudo acabou. Na Fórmula 1 moderna, os carros são planejados e construídos no maior sigilo. Seus motores permanecem cobertos. Com certeza você quer se manter competitivo. E se você tem alguma vantagem, claro que será melhor que ninguém discuta. Olhando para um motor de corrida, um bom engenheiro enxerga coisas diferentes e poderá aprender alguma coisa apenas olhando o design externo do motor. Por isso, tentamos esconder ao máximo.